Pode sentar, irmãos. Amados, abramos agora a palavra do Senhor em Gálatas ainda, o texto que nós expusemos pela manhã. Embora nós vamos ler Gálatas novamente e vamos seguir para o próximo texto de agora à noite. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Agora vem comigo para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículos 3 e 4, especificamente, mas nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 7. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua palavra nesse santo dia do Senhor, pela manhã e agora pela noite, Senhor, no nascer do sol e agora no pôr do sol. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, porque reconhecemos que não há nenhum outro canto no qual nós podemos encontrar as águas da vida eterna e bebê-las e saciar a nossa sede. Não há nenhum outro lugar, Senhor, que pode nos dar instrução para a vida, para a compreensão de quem nós somos e de quem Tu és, Senhor. Nenhum outro lugar para nos ensinar o caminho que é do Teu agrado. Por isso, Senhor, estando aqui na Tua presença, nós clamamos, fala-nos pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como a igreja foi informada, nós temos feito algumas pastorais específicas para tratar de algumas questões específicas do nosso processo de crescimento como igreja, do nosso amadurecimento, da nossa santificação. E o tópico que nós temos tratado desde manhã é serviço. Por isso, filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar continua sendo serviço. Nós vimos pela manhã, queridos, na primeira pastoral, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14, que foi lido agora no início. E nós vimos um conceito fundamental do serviço cristão. O serviço cristão, ele flui, ele vem da nossa liberdade que nós recebemos de Cristo, que Cristo conquistou para nós na cruz. Em outras palavras, como homens e mulheres livres em Cristo, nós nos fazemos escravos do nosso próximo. Assim, a liberdade em Cristo é uma escravidão a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso irmão, ao nosso próximo, amando o próximo como a nós mesmos. Só que teve um elemento, irmãos, pela manhã, que eu não tratei, para que nós pudéssemos, então, expandir aqui, junto com Filipenses 2. Qual é o fundamento disso, queridos? Qual é o fundamento e... usando a palavra mais específica, qual é a nossa motivação para servirmos uns aos outros? Você poderia se perguntar, qual a diferença do serviço cristão que nós vamos fazer uns aos outros, fruto da liberdade cristã que nós recebemos de Cristo, para o serviço de espíritas que
são altamente diligentes no servir ao outro, para o serviço de romanistas, para o serviço de muçulmanos, para o serviço até de ateus humanitários. Qual a diferença? Todos eles são igualmente serviços requeridos pelo Senhor, eles de fato vão ser aceitos pelo Senhor como alguém que prestou um serviço digno de aprovação? A resposta aqui, irmãos, é não. E que é uma diferença abismal, do tamanho de um abismo, do tamanho de um vale imenso, entre o serviço que Paulo nos falou agora em Colossenses, em Gálatas capítulo 5, e que nós vamos ver em Efésios 2, e esse serviço que nós vamos chamar de carnal. E qual é a diferença, irmãos? É a motivação, é o fundamento. Ora, irmãos, nós nos deparamos com as demandas que foram colocadas hoje pela manhã, e aí, né, interessante que a gente teve almoço hoje pela manhã e todo mundo brincando, né? Ah, tem que ter um sermão desse todo domingo, não, que negócio legal. Realmente a gente se levanta fortalecido pela palavra. Só que a nossa resposta, irmãos, à palavra, ela não pode ser momentânea, eufórica. Ela tem que ser constante, constantemente. E como é que essa constância ela vem? Ela vem com a mudança do nosso coração para as nossas obras. Ou seja, se nós queremos prestar a Deus um serviço agradável a Ele, nós precisamos então entender qual é a nossa motivação e o fundamento do nosso serviço. E esses dois textos aqui, irmãos, a segunda parte de Gálatas que não foi exposta e o texto de Filipenses, então, eles vão no âmago da questão, irmãos. Eles vão nos mostrar qual é o fundamento e a nossa motivação. Veja, por favor, Gálatas, no finalzinho dele, do versículo 13. Sede antes servos uns dos outros. Mas Paulo não parou aqui. Paulo falou o fundamento. O fundamento é que Cristo deu liberdade a vocês. E a liberdade que Cristo deu a vocês, ela tem que ser usada assim. Ok. Mas ele não parou aqui. Ele vai e avança. Pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outro momento, irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos capítulo 13, que toda a lei é resumida nisso. Veja, a lei moral, irmãos, ela pode ser encontrada em toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada nos dá a lei moral. Ela foi especialmente resumida nos 10 mandamentos. Ela foi resumida, o resumo do resumo, nos 2 grandes mandamentos que o Senhor diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Paulo faz o resumo do resumo do resumo. É amor. Então, a motivação para nós fazermos algo, irmãos, além de ser a glória de Deus, é o amor. Ora, e nós só vivemos para a glória de Deus se nós amamos a Deus, irmãos. Nós só servimos ao outro se nós amamos. Sendo bem claro, querido, se nós não somos motivados pelo amor divino, o amor que vem de Deus e volta para Ele e se esparrama para o nosso próximo, o nosso serviço é carnal. Nossa, pastor, é isso mesmo? 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu entregue todas as minhas propriedades, as minhas posses, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. Não é agradável a Deus. Queridos, o amor é a suma da verdadeira religião, é o resumo. É um amor, não qualquer amor definido pelos homens, não o amor de uma religiosidade ecumênica, é um amor prescrito pela palavra do Senhor que não tem outro igual. Não é simplesmente abrir a boca e falar de amor que você ama, é se você ama segundo a verdade da palavra, como por exemplo o apóstolo João nos mostrou em 2 João, nós já expusemos esse texto aqui há alguns anos na igreja. Não se separa amor de verdade, verdade do amor. Pois bem, esse é o resumo. Paulo está falando aqui em Gálatas capítulo 5, a nossa motivação para um serviço verdadeiramente agradável ao Senhor, a nossa motivação que vem dessa liberdade cristã é o amor. Você é livre em Cristo, você foi liberto por Ele. Aí Paulo fala, mas você tem que ser escravo do seu próximo. Por quê? Por causa do amor. Por causa do amor.
porque você ama a Deus, você não vai usar a sua liberdade como você bem entende. Porque você ama a Deus e ao próximo, você vai servir ao próximo. Dentro de todos os limites que a palavra de Deus coloca, irmãos. Mas como nós vimos, é serviço. E a primeira motivação, irmãos, que tem que estar em nosso coração é o amor. O amor sincero, o amor verdadeiro. Se há amor, há constância. O amor que vem do Senhor, irmãos. Essa tem que ser a nossa primeira motivação, irmãos. Então, fechando aqui esse texto que nós vimos pela manhã, o primeiro fundamento, ou base, ou razão, é a liberdade que Cristo nos deu. O serviço que você presta ao seu irmão, o serviço que você presta nessa igreja, o serviço que você presta à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais, ele é colocado sob a liberdade que Cristo te deu. Isso é um fundamento inabalável. Esse fundamento ninguém pode destruir. Então, o nosso serviço tem que ser tão constante quanto. Mas aí vem a motivação, é o amor. O amor que cumpre a lei. Porque o amor é cumprimento da lei. E então, irmãos, nós avançamos para Filipenses. Por favor, venha comigo. Filipenses capítulo 2. Precisamos, então, irmãos, entender qual é a nossa motivação. E isso tem a ver com o nosso coração, com a mudança do nosso coração, a visão correta de nós mesmos e a visão correta de quem Cristo é como referencial. E aqui, irmãos, nós lemos esse texto, Paulo nos ensina o seguinte, que a unidade da igreja fundamenta-se na obra de Cristo e do Espírito. E essa unidade, irmãos, este fato, ele implica uma vida movida não por partidarismo, não por vanglória, não por orgulho ou egoísmo, mas é uma vida humilde e de serviço, como Cristo o fez a Deus e a nós. Eu vou repetir, irmãos. Versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo nos mostra que a unidade que nós temos uns com os outros, ela é consequência, é fruto da obra de Cristo e do Espírito. E que dessa unidade, então, desse fato, vem uma vida que é movida, que é motivada não por partidarismo, vanglória, orgulho ou egoísmo, mas por uma vida de serviço ao próximo, tal qual Cristo fez a Deus e a nós. Esse é o movimento, irmão, desse pequeno texto que nós lemos. E aqui, queridos, Paulo constrói mais uma vez, como muitos textos, uma estrutura igual à da lei. Não faça tal coisa, passe a fazer tal coisa. E como é que ele faz isso aqui? Veja, por favor, o versículo 3 novamente, querido, do capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O primeiro não aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo fala, então a gente vai estruturar assim, esses nãos, esse mais. O primeiro aqui, esse paralelo que Paulo faz é: não façam por partidarismo ou vanglória. Sim, irmãos, nós podemos fazer as coisas mais excelentes por motivações erradas. Quantas vezes não já foi falado desse púlpito, queridos, pela palavra que está posta diante de nós, que o Senhor nos deu, que o Senhor ele não está satisfeito com externalismo, que em suma é isso, é você fazer a coisa correta com o coração errado. O que Paulo está falando é isso. Não faça nada por partidarismo. Se não for motivado por amor, isso não é agradável ao Senhor. Você pode fazer a coisa mais excelente que existe sobre a face da terra. Você pode, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13, dizer que fala até a língua dos anjos. E só para deixar claro que ninguém fala a língua dos anjos. Nenhuma atribuição à língua de anjos, que qualquer grupo possa falar, existe. Paulo está falando uma hipérbole aqui. Quem é que sabe a língua dos anjos? Pois bem, ainda que eu falasse isso, ainda que eu recebesse um dom extraordinário de compreender até os anjos, se não tem amor, não vale de nada. Então o que ele está falando aqui, irmãos, é possível nós sermos diligentes no serviço, mas por motivações corretas. Um espírita, um romanista, que crê na heresia da salvação pelas obras, ele faz motivado, não por amor a Deus e ao próximo,
mas para conquistar a sua própria salvação. Faz por vanglória. É totalmente diferente, irmãos, do que o Senhor nos chama. É fazer o correto com o coração correto. E a primeira coisa é: não façam motivados e movidos, o apóstolo Paulo fala, por partidarismo ou vanglória. Partidarismo aqui, irmãos, a palavra que Paulo usa, ela também pode ser traduzida, para a gente poder entender aqui o uso dela, como contenda. Nada faça por contenda, razão de contenda ou por uma ambição que gera uma rivalidade, obter algum interesse carnal ou tomar partido para fazer algo. Você não faz motivado pelo que a palavra de Deus diz, mas por causa de um partido. Quer ver um exemplo disso? Paulo fala aqui mesmo em Filipenses sobre ele estar preso e alguns estarem pregando o evangelho pensando que estão fazendo sofrimento a Paulo. Veja, Paulo recebeu essa notícia. Paulo, tem uns homens aí que não gostam de ti, que estão pregando o evangelho. Aí ele escreve em Filipenses: eles pensam que eles vão me afetar? Não, o evangelho está sendo pregado, isso está me alegrando. Mas aí vem a obra desses homens. Eles não estavam pregando por amor ao evangelho, eles estavam pregando para afetar Paulo, para atingir Paulo que estava preso. Aqui um exemplo, irmãos, de fazer uma coisa por partidarismo. Um indivíduo que faz por ambição de obter algo, por simples rivalidade, para mostrar ao outro que faz, ou para ocupar um espaço que o outro não ocupa. Isso não é agradável ao Senhor, irmãos. Isso não é agradável ao Senhor. E ele fala, por partidarismo ou vanglória. A vanglória aqui, irmão, sem dúvida, é o amor próprio, é fazer algo buscando a sua própria glória ou reconhecimento, é buscar a exaltação da carne. Fazer algo buscando a sua própria glória, servir o outro assim, não é a motivação correta, irmãos. Então não faça por partidarismo ou por vanglória, mas, aí vem um aspecto positivo, por humildade. A humildade, irmãos, que é a renúncia do nosso direito próprio. Como ela está intimamente ligada, irmãos, ao que nós somos como povo de Deus, como cristãos. A humildade, ela permeia e tem que permear tudo o que nós somos e fazemos, irmãos. Porque todos os nossos pecados, em última análise, são fruto de orgulho. A humildade, ela se despe de todo o direito próprio e diz: eu poderia pensar, para que eu vou servir ele? Eu poderia pensar, mais vale o meu conforto do que eu me desgastar pelo outro. Mas você se despe de qualquer direito próprio e humildemente se rebaixa. E humildemente se rebaixa, irmãos. E aí Paulo vai e esclarece ainda mais com essa ideia de humildade, considerando o outro superior a nós mesmos, irmãos. Nós nos estimamos muito, querido. Nós nos estimamos muito. Eu e você nos vemos superiores aos outros. E é por isso que essas coisas elas vão no âmago da nossa carne. Paulo está falando, você não vai fazer nem por vanglória, nem por partidarismo, por interesse próprio. Você vai fazer por humildade. A sua motivação é expressar a sua consideração do outro como superior, irmãos, a nós mesmos. Na verdade, nós nos consideramos reis e todos os outros é que se curvem a nós. O que Paulo está falando é que você se curve. Tem um ditado, irmãos, terrível no nosso país, não vou nem falá-lo, mas está associado a isso. Se você se rebaixar demais, pois bem, o Evangelho diz, se você se rebaixar demais, você se parece cada vez mais com Cristo. É porque nós não consideramos o outro superior a nós mesmos, que nós não descemos do nosso trono para servir aqueles grupos que nós, por exemplo, mencionamos hoje pela manhã. A primeira coisa aqui, irmãos, é não façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Mas vem a segunda questão aqui, irmãos. No versículo 4, por favor. Paulo diz,
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro, dos outros. Veja, novamente a mesma estrutura. Não tal coisa, mas tal coisa. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu. Essa expressão todinha, irmãos, bonita que Paulo usou aqui, ela pode ser resumida numa palavra. Não tem o egoísmo, em que você se preocupa, se interessa apenas com o que é seu. O interesse próprio, ou pensar só em si mesmo e nos benefícios que pode ter. Ou a preguiça, sim, a preguiça tem em vista uma coisa que é para você somente. Ou ainda, o seu próprio bem-estar, sempre e sempre e sempre. Não faça assim, Paulo está dizendo a nós, por interesse próprio, por egoísmo. Não apenas olhando o que é seu. Não, o que me importa aqui é só o meu trabalho, o dinheiro que eu vou ter disso aqui, que se exploda o resto. O que importa aqui é se eu consigo fazer tal coisa. Eu não estou nem aí para saber do meu irmão que está do meu lado. Eu não estou nem para saber de outro que está aqui atrás. Não, sou eu. Paulo está dizendo, não. Não faça só o que é seu. Você tem responsabilidades, você tem compromissos, você tem um trabalho. Atente a isso. Mas não só a isso. Dedica um espaço do teu coração para o outro, para o teu irmão. E é por isso que Paulo fala, senão também cada qual o que é do outro. E aqui, sim, a gente pode resumir com a palavra egoísmo, ou seja, o nosso eu sendo o nosso foco de adoração e de serviço. Aí vem o altruísmo. É você focar no outro como objeto do seu serviço e do seu amor, queridos. Ou seja, é pensar no outro. É tomar a preocupação e o interesse do outro como seu também. E, novamente, irmãos, é isso que nos constitui como uma igreja local, como uma família, não demagogicamente. Se tem uma coisa que é asquerosa, é demagogia. Não é isso não, irmãos. Se nós queremos que cada igreja local que o Senhor chamou, reuniu os crentes para adorá-lo, são a porção do povo de Cristo, do corpo de Cristo, usando a linguagem de Paulo em Efésios 2, a família de Deus, então nós temos de nos tratar dessa forma, irmãos. O que se passa na vida do outro é meu interesse. Eu me preocupo como se fosse meu. Você percebe como as coisas mudam, irmãos, quando a gente lida assim? Você percebe como as coisas elas colocam o seu devido lugar voltado para o amor? Eu não caminho só pensando em mim mesmo. Eu caminho no outro, pensando no outro. É por isso que Provérbios 18, versículo 1 diz que aquele que se isola busca interesses egoístas. Porque ele não está nem aí para ninguém. No fundo, não está nem aí para ninguém. O que Paulo está falando é, caminhe, você tem as suas questões, ok, tenha em vista elas, mas também o do outro. Assim, queridos, por exemplo, nós não podemos continuar caminhando sem você conhecer a vida do seu irmão. Se meta na vida do seu irmão no bom sentido, tá? Não é mexerico, nem intromissão indevida, não. É você querer saber o que se passa para que você esteja ali à disposição de servir. De você se envolver de tal forma que você saiba aquilo que atormenta a alma do seu irmão para você orar por ele. Dos planos do seu irmão para que você possa ajudá-lo. Não, é que eu vou me mudar daqui a 2 semanas, então a gente se dispõe, vamos juntos ajudar na mudança. É detalhes, irmãos. A vida do outro. O outro está precisando de uma ajuda específica, a gente vai lá junto para socorrer. Como igreja, como corpo, como família. A agenda da sua igreja local é a sua agenda. As questões do seu irmão e das famílias dessa igreja são suas questões. Nós levamos os fardos uns dos outros. Se não for assim, irmãos, nós não caminhamos em amor. Se não for assim, é melhor a gente mudar o nome ali da frente e tirar a igreja e botar clube. Porque aí no clube, sim, cada um se preocupa consigo mesmo. Mas na igreja de Cristo, não. Nós servimos uns aos outros.
E o último ponto aqui, irmãos, que Paulo faz para nós é não por partidarismo, o primeiro, mas por humildade. Segundo, não por egoísmo, mas tendo em vista o outro. E aí vem terceiro, Cristo, sendo Deus por natureza, sem deixar de ser Deus, se fez servo. Terceiro Cristo é o referencial disso que eu estou falando. Paulo conclui a sua argumentação orientando acerca disso, dizendo, o serviço que vocês vão fazer ao outro, primeiro, é fundamentado na sua unidade, na unidade do corpo. Nós somos o corpo, pela obra de Cristo, pela obra do Espírito, nós somos um. Ok? Não façam por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando um ao outro superior. Ok? Não faça buscando o seu próprio interesse, mas também aquilo que é do outro. Aí Paulo vai e faz o seguinte, se você não entendeu ainda, deixa eu te mostrar uma coisa. O que eu estou falando é que o sentimento de vocês, o espírito dessa lida com essa questão, tem de ser igual ao que estava em Cristo. E o que é que estava em Cristo? Que embora sendo Deus, não por usurpação, ele não usurpou o ser Deus. Ele sendo Deus e mantendo-se como Deus, ele assumiu a forma humana e se fez servo e se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Se teve um que se rebaixou até o fundo, foi Cristo. Foi Cristo. Paulo não coloca diante de nós, irmãos, nenhum outro referencial senão esse. É por isso que ele começa o versículo 5, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Novamente, irmãos, Cristo sendo Deus por natureza e sem deixar de ser Deus, ele se fez servo. Nós não nos faremos servos uns dos outros. Deus se fez servo. Nós não nos faremos servos uns dos outros. Agora, fazendo um caminho contrário, irmãos. Vamos fazer aqui o caminho contrário. Sabe o que a indisposição e a ausência de serviço em nós como igreja revela acerca de nós? Primeiro, um partidarismo, uma vanglória e um egoísmo em nosso coração. Segundo, que há, irmãos, e que temos uma visão tão elevada de nós mesmos que nos achamos dignos demais para nos rebaixarmos ao serviço, mesmo que o próprio Deus, isto é, Cristo, tenha feito. Ou seja, nós nos consideramos melhores do que Deus. Como Agostinho falou, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, Deus se humilhou e os homens continuam orgulhosos. Nós não temos, irmãos, razão para isso. Para manutenção do orgulho que se furta do serviço. Mas nós temos uma poderosíssima razão para a humilhação visando o serviço, irmãos. E por isso vem a terceira coisa que revela em nós que nós não somos nem um pouco parecidos com Cristo, irmãos, porque qualquer aspecto de Cristo que possamos imitar pressupõe essa base do que ele esteve entre nós. O amor que serve, a humildade que se rebaixa, mesmo sendo o único digno de não se rebaixar, o único que é digno de receber todo o serviço, ele fez. Mas nós não. Se o espírito de serviço, irmãos, está ausente em nossa igreja, então isso é muito grave, queridos, como nós fizemos hoje pela manhã. E aqui vem duas aplicações, irmãos. A primeira, novamente, reafirmando o que foi falado no início da exposição. Você percebeu que a primeira motivação que Paulo falou em Gálatas 5 é o amor. Agora a segunda aqui que Paulo fala, nós poderíamos resumir nessa palavra, é a humildade. O primeiro fundamento é que Cristo nos deu a liberdade, então nós vamos nos fazer servos dos outros. Agora o segundo fundamento é porque nós somos um corpo, nós estamos unidos. A liberdade que Cristo nos deu
e a unidade que Cristo nos deu. Isso é o fundamento que tem de implicar num serviço mútuo. Não querer se desgastar por outro, motivado pelo quê? Pelo amor e por humildade. Pelo amor e por humildade. Um coração que muito ama, irmãos, e um coração que é humilde, é um coração que é servo. É possível haver um servo que não faz por amor, nem por humildade. Faz por medo, faz por raiva, faz por vanglória. Mas um verdadeiro coração que ama e que é humilde, ele se faz servo, irmãos. Por isso, queridos, busquemos a motivação correta continuamente. Nós vamos olhar para nossa esposa e encontrar inúmeras razões para não fazê-la digna do nosso serviço. Você vai olhar para o seu esposo e vai encontrar inúmeras razões, igualmente, para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão que está do seu lado. Você vai encontrar inúmeras razões que vai fazê-lo indigno do teu serviço. Mas deixa eu lembrar uma coisa, querido. Olhe para o amor e olhe para Cristo. E você verá todas essas razões que supostamente fazem o outro indigno caírem feito poeira. Porque se tem um que era indigno de receber serviço de Deus, éramos eu e você. E ele fez. Nós não vamos fazer. Por isso, novamente, queridos, eu faço questão de fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou repetir as mesmas aplicações de que foram dadas pela manhã, para martelar mais uma vez nos mesmos pontos, nas mesmas questões básicas da nossa vivência como igreja, queridos. Por isso, querido, sirvamos uns aos outros. Primeiro, sirva a sua família. Esposo, sirva a sua esposa. Sirva a ela na casa, no que você puder, no ouvir, numa carona, se vocês têm apenas um carro. E eu digo isso, irmãos, porque é sabido a maneira como muitas vezes os homens lidam com essa questão. A impaciência em não querer servir a sua esposa com essa questão. A carona. Na relação sexual, sirva ali. Sirva nas aflições, nas angústias. Sirva. Maridos, nós somos os cabeças de nossa casa. Nós somos aqueles que detêm a autoridade máxima como cabeça. Aí Cristo nos lembra, aquele que é maior entre vós é aquele que serve. O marido que realmente reflete Cristo como cabeça é o marido que lidera por meio do serviço. Ele tem autoridade, ele exerce a sua autoridade, mas um ponto fundamental dessa autoridade é o serviço. Sirva, marido, a sua esposa com alegria no que você puder. Mas, esposa, sirva o seu marido. Você está posta na posição de auxiliadora. Sirva-o com alegria e com contentamento. Sirva-o nos mesmos itens que foram mencionados aqui. Sirva-o no dar o seu ouvido para ouvir o seu marido e aconselhá-lo pela palavra. Sirva-o na relação sexual. Sirva-o nas aflições e nas angústias. Sirva-o na sua saúde, sirva-o naquilo que nós homens somos uma negação. Sirva-o. Porque foi para isso que Deus deu uma auxiliadora para um homem que sozinho não era bom, mas que com a mulher é bom. Sirva-o com alegria. Pai, sirvamos aos nossos filhos em cada detalhe que for necessário, na instrução, na disciplina, na doença, nas suas necessidades fisiológicas, no cuidado, no tirar do nosso tempo de descanso, muitas vezes para estar com eles. Sirva-o. Criemos, irmãos, um ambiente de serviço em nossas famílias, em que o servir uns aos outros vai se tornar algo natural, não carnal, porque nunca é, mas algo que vai fluir. Eu vou me atrever a usar esse exemplo. Muitos dos irmãos da nossa igreja ficaram admirados, por exemplo, com a família do pastor Douglas Lima, que veio até nós esses últimos finais de semana. 7 filhos homens, e homens de verdade. Homens que têm coragem para fazer coisas que nem eu tenho, só para vocês terem ideia.
mas extremamente diligentes no serviço. Olhavam o tempo todo atentos para servir alguém que estivesse próximo a eles. Um adulto, um senhor de idade, uma criança, o tempo todo abordando: pastor, posso fazer tal coisa para o senhor? Nara, posso fazer tal coisa? Presbítero Glúteo, posso fazer... O tempo todo. Mas por que isso? É um fermento especial? Não, irmãos. É um espírito de serviço construído em casa, que se irradia para onde vai. Sirvamos-nos, irmãos, uns aos outros. Sirvamos-nos, queridos, na igreja. Presbíteros e diáconos, nós somos chamados para servir essa igreja. Eu sei o quanto é cansativo, irmãos, muitas vezes. O quanto é desgastante. Mas o Senhor nos chamou para servir, queridos. O Senhor nos chamou para amarmos cada um dos membros dessa igreja, servindo-os naquilo que Deus nos chamou. E, curiosamente, como eu lembrava aos diáconos numa reunião que nós tivemos juntos de estudo e oração, o grande serviço que é demandado de vocês tem promessas específicas para vocês. O diácono que serve bem será tido em alta conta como um servo de Cristo, Paulo fala em 1 Timóteo 3. O presbítero que pastoreia bem receberá a coroa da glória. Servos nós somos, irmãos. Nos desgastar sim pela igreja. Novamente, nós poderíamos usar esse tempo para tantas outras coisas, ganhar mais dinheiro, ter mais lazer, tantas outras coisas. Mas melhor servir do que ser servido. Maior é o que serve. E se nós estamos na posição de líderes dessa igreja, nós vamos servir aos irmãos dessa igreja no que for necessário. Agora, irmãos, sirvamos uns aos outros também, queridos. Se você faz parte de algum grupo de trabalho da nossa igreja, seja diligente do serviço, não veja isso como um fardo. Se disponha, se você ainda não está em nenhuma área que você possa servir, procure os diáconos, que eles vão lhe redirecionar, para as equipes que eles supervisionam, que eles orientam, para que tudo possa caminhar bem. Não se furte do serviço. E não considere um peso quando você for chamado para fazer isso. Veja com alegria a oportunidade de ser mais parecido com Cristo do que se você continuasse sentado em um sofá. Como nós falamos hoje, irmãos, com relação ao almoço, o serviço não preparar a comida, não simplesmente querer procurar o mais fácil ou o menos trabalhoso, mas o querer servir com o melhor para o nosso irmão. O serviço, por exemplo, dos jovens, ajudando as irmãs na cozinha, dispondo-se a botar as mesas, os solteiros, a disporem-se a ajudar as famílias, dispondo-se a levar sobre si o fardo maior daquilo que envolve o ser igreja como comunidade, até que os solteiros possam ter suas próprias famílias. É servindo um ao outro, queridos. Tenha sensibilidade com os visitantes, irmãos, e com aqueles que estão chegando como membros da igreja. Ajude-os a conhecer outros irmãos. Abra a sua mesa para que você possa acolher essas pessoas. E não é simplesmente ocasional, não, irmãos. É proposital. Coloque na sua agenda, pelo menos uma vez por mês, jantar com um casal diferente da igreja, família. Coloque na sua agenda uma vez por mês, chamar um jovem. Seja diligente em estar nas ocasiões que nós vamos estar juntos, porque é nessa estrutura que nós vamos saber como servir uns aos outros. É aqui que nós vamos aprender aquilo que tem o nosso irmão necessidade, para amá-lo, para chegar junto dele, irmãos. Outras orientações práticas, que seja uma cultura da nossa igreja, irmãos. Uma prática. Tem uma irmã que se casou, que está prestes a casar, com piedade. Com piedade, é importante lembrar isso aqui. Que uma ou duas irmãs casadas, ou três mais velhas, que temem ao Senhor, que têm maturidade na palavra, chegue junto dessa irmã mais nova que está se casando, dê orientações piedosas, de lida com lar, dicas de culinária. Você vai abençoar essa irmã grandemente. Eu falo aqui, irmão, enfatizo de piedosa, porque todo tipo de situação que eu já vi esdrúxula, de irmãs que não tem nenhum pingo de piedade, nem de temor ao Senhor, graças a Deus não na nossa igreja, mas que mais atrapalham do que ajuda no serviço. Sirvamos, irmãos, as grávidas de nossa igreja. Às vezes as nossas irmãs grávidas com aquele bucho pelo pescoço precisam de ajuda. Sirva quando ela parir.
Mulheres, organizemos-nos e preparemos comida, refeição, para aquela família poder, com tranquilidade, passar 1, 2, 3 semanas dando atenção para aquele recém-nascido. Irmãos, é só querer, a gente faz. É só querer. Diáconos, estejam atentos a isso. Se uma irmã pariu em nossa igreja, acione as irmãs, vocês estão lá nos grupos das refeições. Irmãs, vamos fazer, é papel de vocês estarem atentos a isso. Provocando as irmãs para poderem servir as outras irmãs. Ligando aquelas que podem com aquelas que precisam. Tenhamos, irmãos, uma sensibilidade com os nossos irmãos que ficam doentes. E também preparar uma refeição. E também, se for necessário, dispormos-nos a estar com eles no hospital. Como isso é significativo, irmãos. Ainda como ilustração, eu lembro de um dos piores momentos da minha vida em termos de doença, que foi quando eu fiquei internado 15 dias, pulando de um hospital para o outro, hospital público. E como, irmãos, eu fui acalentado pelo amor dessa igreja. De tal forma que, às vezes, quando eu lembro, dá até vontade de chorar. E eu mando mensagem para um bocado de irmão, agradecendo de novo. Toda vez que eu lembro, ganhou a minha alma por causa do amor. Sirvamos-nos, irmãos. Nós não precisamos, queridos, de ministérios. Nós não precisamos dessas coisas que são mais artificiais e mecânicas do que fluindo de uma forma natural. Nós temos aqui os diáconos, que são vocês que têm que provocar os irmãos que podem, nesses vários exemplos que eu dei aqui, provoquem os diáconos, os solteiros que às vezes estão lenientes. Cheguem juntos quando vocês veem uma grávida que pariu, procurem irmãs, vamos ali ajudar aquela querida. Se você sabe que tem alguém doente que está no hospital, procure essa pessoa doente para você contactar pessoas, para que elas possam fazer escalas ali, estar junto com aquela pessoa. Tenham diáconos, vocês são os oficiais do serviço. Tenham esse ímpeto. E da nossa parte, irmãos, como igreja, nós vamos nos colocar sob a liderança deles e servir naquilo que é possível. Quer seja na estrutura dos ofícios, quer seja de forma orgânica, nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Nós não precisamos de ministérios. O que nós precisamos é de um coração transformado, que é servo e procura ocasiões de servir onde está. Cristo, queridos, é o nosso padrão. Ele fez para nós fazermos igual. Mas mais do que o nosso padrão, antes, Cristo é a nossa fonte. Se nós precisamos de poder, maridos, esposas, pais, filhos, presbíteros, diáconos, membros dessa igreja, se eu e você precisamos de poder e força para fazer de coração, com amor e humildade, busquemos isso da parte do Senhor, clamando ao Cristo que foi servo. Ele não apenas nos ensina mostrando como fazer, ele nos dá o poder para fazer, meus irmãos. Por isso, queridos, a partir dessa pastoral, eu não me iludo de que nunca mais nós falharemos com isso. Eu sei que provavelmente nós vamos em algum momento falhar. Mas como em tudo, irmãos, é o norte da palavra. Nós nos levantamos clamando por Cristo e fazemos. Sejamos servos, irmãos, uns dos outros. Nos envolvamos buscando servir. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta com tanta clareza, Senhor, sobre no que nós devemos dedicar nossa atenção. E o Senhor nos ensinou hoje que nós somos libertos por Ti para servir. O Senhor nos ensinou hoje que o Senhor nos uniu um ao outro para servir ao outro, Senhor. O Senhor nos ensinou que a motivação não deve ser nenhuma outra, senão o amor e a humildade que se faz parecida contigo, Senhor. O ser parecido contigo e te glorificar nisso é a nossa motivação. O amor ao nosso irmão. Por isso, Senhor, faz-nos amar uns aos outros, sincera e verdadeiramente, Senhor. Muda o nosso coração como igreja, para que então possamos caminhar como igreja de uma forma agradável a Ti, Senhor. Faz-nos sensíveis ao serviço ao outro, faz-nos dispostos quando formos acionados pelos oficiais do serviço, os diáconos, a servir aquilo que for necessário, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.